Nós iremos continuar então a leitura e a exposição de Êxodo capítulo 20. Hoje leremos do verso 15 até o verso de número 17, encerrando assim a segunda tábua da lei. Então, Êxodo 20, de 15 a 17. O texto nos diz assim: Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de cultuarmos a Ti. Nós te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra acessível em nossa língua. Te agradecemos pelo privilégio de podermos publicamente e livremente ouvirmos a exposição da Tua palavra e clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, ao sermos confrontados pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, mudarmos de vida, que nós possamos viver segundo a Tua soberana vontade. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, então os 10 mandamentos, nós já vimos que eles foram dados por Deus, e os primeiros versos do capítulo 20, nós vemos claramente o Senhor dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele então diz todas estas palavras, e esta palavra do Senhor, estes mandamentos, são o fundamento para vivermos de acordo com a sua vontade. E quando Cristo vai falar sobre os mandamentos, ao ser questionado pelos fariseus sobre qual seria o mandamento mais importante, nós vemos lá em Mateus 22, ele dando um sumário dos 10 mandamentos e mostrando a estrutura dos 10 mandamentos. E lá ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E é interessante quando nós olhamos para os 10 mandamentos, eles são divididos então desta maneira. Os 4 primeiros mandamentos tratam deste relacionamento vertical entre nós e Deus. Então Deus nos ordena a não termos outros deuses diante dele. Deus nos ordena a não fazermos imagem de escultura e nem adorarmos a estas imagens de escultura. O Senhor nos ordena a não tomarmos o seu santo nome em vão. E o Senhor nos ordena a lembrarmos do dia do sábado para nos santificarmos e para descansarmos assim como Ele o fez. E quando nós olhamos os outros 6 mandamentos, nós vemos este relacionamento horizontal, como nós devemos nos relacionar com o próximo. E o Senhor então começa a estabelecer, e Ele diz: honre pai e mãe, não mate, não cometa adultério. E hoje chegamos nos 3 mandamentos que iremos ver de maneira objetiva nesta manhã. Não furte, não diga falso testemunho e não cobice. Quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, nós temos uma estrutura muito simples e 2 perguntas que nós podemos responder em cada um dos mandamentos. Primeiro, o que esse mandamento significa? O que esse mandamento exige e o que esse mandamento proíbe? E a segunda pergunta é: o que este mandamento nos ensina sobre Deus e sobre Jesus Cristo? Todos os 10 mandamentos, eles revelam a natureza de Deus, eles revelam quem Deus é. E como nós, ao cumprirmos os mandamentos, vivemos para a sua glória, para o seu louvor e para honrarmos o seu nome. Então, quando nós olhamos estes 3 últimos mandamentos, ele começa então dizendo: não furte. E aqui nós temos mais um mandamento que começa com essa estrutura simples de 2 palavras apenas. Um negativo seguido de um imperativo. E nós não temos
muito mais além disso. E muitos argumentam que a falta de objetos específicos neste mandamento, como temos nos demais, dá alguma liberdade para infringi-lo. Então nós ficamos perdidos e não sabemos o que devemos furtar, o que podemos furtar, como devemos furtar, e chegamos em questionamentos éticos ao ponto de dizermos assim: mas e se eu estiver passando fome e morrendo, eu posso roubar? Porque a falta de especificidades nesses mandamentos vão nos levar a alguns questionamentos, mas quando nós olhamos para essa estrutura simples de apenas 2 palavras, nós vemos que a ordem do Senhor, ela transcende qualquer condição ou circunstância. E o não furtar significa que nós não podemos tomar como nosso qualquer coisa que não nos pertence. Aquilo que não é nosso, não é nosso. E nós não podemos pegar aquilo que não nos pertence. E este mandamento ele tem 2 princípios básicos. O primeiro é a responsabilidade sobre a propriedade. E aqui nós vemos a Bíblia argumentando sobre a propriedade privada. Então, quando nós pensamos em termos maiores de relacionamentos econômicos, em relacionamentos de negócios, em relacionamentos pessoais, nós temos este limitador que se chama propriedade privada. E aquilo que é do outro não é nosso e nós não podemos pegar, nós não podemos roubar sem que haja um consentimento. E se houve consentimento, então não é roubo. E esse mandamento, então, ele mostra que nós temos responsabilidade sobre a propriedade daquele que está ao nosso lado ou daquele que nós nos relacionamos com ele. E nós não podemos denegrir essa propriedade, nós não podemos tomar posse dessa propriedade. Daqui a pouco nós iremos estudar o capítulo 22, o capítulo 22 ele vai trazer outros argumentos e ele vai mostrar a aplicabilidade da lei do não furte. E é interessante que quando nós lemos o capítulo 22, nós vemos exatamente que a Torá ela iria requerer que aquele que roubava restituísse o dobro daquilo que ele roubou. Então o ladrão, ele deveria pagar, devolver aquilo que ele tomou, e ele deveria dar o mesmo valor, ou o mesmo objeto, e isso serviria, e ele vai destacando no capítulo 22, vários tipos de relacionamentos ou de tratados. E é interessante que quando nós olhamos para o não furtarás, nós vemos exatamente na sua aplicação a ideia da restituição. Aquele que roubou, ele aprende que ele não deveria ter feito aquilo, dando aquilo que ele desejava. Porque ao restituir, ele vai ter que dar para o outro aquilo que ele queria tomar para si. E é interessante como o Senhor, então, nos mostra que a vítima e o ladrão, eles não estão desassociados aqui no Antigo Testamento e nem pela lei, ao aplicar a restituição. A lei traz como objetivo a aproximação entre aquele que roubou e aquele que teve o seu bem roubado. Por quê? Porque é importante que haja restauração, é importante que haja perdão neste processo. Hoje nós temos um sistema no nosso país, e podemos ver esse sistema desenvolvendo em todo o mundo, no qual nós não temos esta relação entre vítima e ladrão. E sim, muitas vezes, o crime compensa. Porque não há mais restituição. O ladrão, ele rouba,
ele é condenado, ele vai para a prisão, e não houve restituição. Talvez não há nem devolução. E se a pessoa roubou um grande montante, como nós temos visto nos últimos anos no nosso país, elas vão cumprir a sua pena, e quando saírem da prisão, o que está esperando essas pessoas em casa? Ou no banco? Todo o dinheiro que elas roubaram. Não há justiça, não é justo. Mas quando o Senhor então estabelece e dá essa ordem, Ele está zelando por este princípio de propriedade. E este princípio ele é observado na restituição daquele que foi ofendido, para ensinar que isso não deve ser feito e para haver justiça em todo o processo. Mas esse mandamento também nos ensina sobre mordomia. E mordomia é basicamente aquilo, ou como nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu. Nós somos colocados como mordomos do Senhor sobre a criação, para cuidarmos, para zelarmos. E como nós temos feito isso? Muitas vezes nós perdemos a dimensão de que tudo aquilo que nós temos não é nosso, não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, e nós cuidamos e zelamos de maneira desleixada. Então o roubar, ele não é simplesmente o ato em si, mas é também não ter cuidado com aquilo que não é nosso, mas que está sobre o nosso cuidado, porque nós estaremos privando o outro de ter aquilo que é dele. Nós não podemos furtar. Efésios 4:28, o texto diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Faz parte do desenvolvimento da vida cristã, faz parte do desenvolvimento da santidade. Trabalharmos. E o trabalhar, ele é o oposto do roubar. E é interessante quando nós aplicamos esta ideia à mordomia, nós precisamos parar e pensar o quanto de tempo nós temos roubado do Senhor. Nos distraindo com outras coisas. E é simples, essa semana em casa nós chegamos à conclusão de que nós temos roubado muito tempo do Senhor com o Netflix. Mas pode ser refletido em várias outras coisas. Como nós temos cuidado da propriedade que o Senhor nos dá. É dele. Ele nos dá para administrarmos e cuidarmos dela. Como tem sido a nossa mordomia. Então, para não sermos ladrões, nós temos que ser trabalhadores. Porque aquele que vive na prática do roubo, este não herdará o reino dos céus. E é interessante que este mandamento, então, vai nos falar sobre o não tomarmos posse daquilo que não é nosso. E zelarmos pela propriedade, pelo bem do outro. Mas o que ele nos mostra sobre Deus e Cristo? Primeiro, eu não preciso roubar o que não é meu, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Eu não preciso roubar aquilo que não me pertence, porque eu tenho um Deus que atende às minhas necessidades de acordo com as minhas necessidades. O Deus que nós servimos é um Deus sustentador. E o texto que nós lemos em 1 Timóteo 6:17,
Vai dizer que quando Paulo exorta Timóteo a exortar aqueles que colocam seu coração na riqueza, ele diz que as riquezas são instáveis. Em vez disso, nós devemos colocar o nosso coração em Deus, porque Deus é quem provê todas as coisas para o nosso prazer. Eu não preciso daquilo que não é meu, porque o Senhor é quem me sustenta. E eu preciso entender que aquilo que é meu está guardado, está reservado em Cristo, porque Cristo é a nossa herança. E nada do que nós viermos a acumular aqui na terra, nada do que nós viermos a ter e a juntar, será capaz de se igualar à herança superior e melhor que vem por meio de Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é as bênçãos celestiais reservadas para os seus. Querido, você não precisa do que é do outro, porque o Deus que nós servimos é um Deus que zela pela provisão, é o Deus que zela pelo sustento. Se você parar e analisar, todo roubo, ele vai além da necessidade. Todo roubo é uma tentativa de suprir algo que o coração pecaminoso quer. O Deus que nós servimos sabe exatamente o que nós precisamos, sabe exatamente o que nós necessitamos, e Ele provê, Ele dá e Ele abençoa. O 9º mandamento diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. E esse mandamento, ele vai nos dizer sobre a prática de zelarmos pela boa reputação do próximo, pela nossa palavra, sempre norteadas pela verdade. E aqui nós temos algumas bases neste mandamento. E este mandamento, então, ele vai nos ensinar como base e valor, o valor do nome da outra pessoa, ou o valor do nome de uma pessoa. E é interessante, se nós lermos o verso de número 7 do capítulo 20, nós vamos exatamente vermos no 3º mandamento que o Senhor ordena não tomar o seu santo nome em vão. Porque o seu santo nome tem um valor além, superior. É interessante quando nós vemos na prática do judaísmo, nós podemos ver que o nome de Deus era considerado tão sagrado que eles nem mesmo o escreviam por completo. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós vemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos para este mandamento há 2 exposições atrás, nós vimos que nós somos portadores deste nome. O valor do nosso nome não é por nossa causa, ou por causa daquilo que nós temos ou podemos ter, mas o valor do nosso nome é por causa de Deus e por causa do valor do seu nome, soberano e supremo, santo. E este mandamento vai nos ensinar que nós devemos zelar pelo nome do nosso próximo, pela reputação do nosso próximo. Na prática, quando nós olhamos para este mandamento, nós temos várias ações sendo proibidas.
E para zelarmos pelo nome do nosso irmão, nós não podemos ceder à tentação de trazermos qualquer novidade da vida dele à tona. Para zelarmos pelo nome do nosso irmão, nós precisamos tomar cuidado com a fofoca. Mas é tomar cuidado não para fazê-la de maneira cuidadosa, é para não fazer. Este mandamento vai nos proibir quanto à difamação, quanto à calúnia. E quanto a rumores cruéis que não apenas prejudicam o nosso próximo, mas desmoralizam a família, a igreja e a sociedade. Como você tem se referido ao outro? Eu creio que talvez esse seja uma das grandes dificuldades que nós temos, porque quando conversamos com o outro, muitas vezes nós não zelamos naquilo que nós falamos. E você sabe um momento no qual você quebra o 9º mandamento com muita facilidade, mascarando-o espiritualmente? No momento de pedidos de oração. Senhor, irmãos, vamos orar pela Mariazinha. Tá difícil lá, viu? Tá brigando todo dia com o marido. Nossa, como aquela irmã fala palavrão. Vamos pedir para Deus dar uma controlada na língua dela. Vamos orar, irmão, porque aquela irmã está tendo dificuldade com a mão leve, ela anda roubando algumas coisas. Irmãos, aquela irmã, vamos orar porque ela está difícil, é preguiçosa. E nós achamos isso normal. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos espiritualizando a quebra do 9º mandamento. Porque nós estamos expondo alguém, estamos expondo o seu pecado, não para que essa pessoa seja aproximada de Cristo, mas para que todo mundo saiba os podres e as dificuldades daquela pessoa. Nós precisamos zelar pelo nome do nosso próximo. Que nós estamos falando sobre ele. E talvez nós podemos até usar, estou falando a verdade. Mas a questão é, como eu estou falando a verdade? Porque muitas vezes falamos a verdade de uma maneira em que dizemos falso testemunho contra o próximo. Mas quando nós olhamos esse mandamento, ele dá a sua segunda base, ele nos ensina o valor da palavra de uma pessoa. Quando nós olhamos para a comunicação, ela é um dos dons divinos que frequentemente admitimos como certo. E Tiago, ele vai de maneira bem eloquente dizer que a língua, ela é capaz de dar louvor, mas ela é capaz também de expressar a crueldade mais devastadora. E não é só a própria língua o problema, a comunicação o problema, mas a direção na qual os homens e mulheres pecadores, na qual nós, mesmo redimidos em Cristo, escolhemos para torcer, distorcer, exagerar, confundir e esconder a verdade. Como você tem usado as suas palavras. Cristo em Mateus capítulo 15, verso 11 diz que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai pela sua boca. Porque isso revela o que está no seu coração. Como você tem zelado pela sua fala?
A maneira como nós nos comunicamos reflete a nossa disposição de obedecermos o 9º mandamento. As palavras que nós usamos refletem a maneira que nós estamos dispostos a obedecer o 9º mandamento. E nós precisamos entender que este mandamento, ele está dizendo que nós devemos falar a verdade. E Paulo, em Efésios, no capítulo 4, verso 25, ele diz: deixem a mentira e falem a verdade a cada um de vós, para o bem, para a edificação do corpo. Não dizer falso testemunho é manter o padrão da verdade. E aqui eu reforço, não é porque é verdade, ela precisa ser dita de maneira dura, áspera e sem compaixão. E talvez nós sejamos tidos ou assumimos para nós o cargo de paladinos da verdade do Senhor, defensores da verdade a qualquer custo. E quando nós abrimos as redes sociais, nós vemos grandes confusões sendo geradas, porque as pessoas não refletem sobre o que escrevem, sobre o que falam, e da maneira como escrevem e como falam. Nós precisamos manter a verdade, mas a verdade ela precisa ser dita em amor. A verdade ela precisa ser dita ao ponto de que aquele que está ouvindo veja o reflexo de Cristo e seja confrontado pela palavra de Deus e levado de volta a se relacionar com Ele. Porque esse mandamento nos ensina sobre Deus e sobre Cristo. O Senhor é a verdade absoluta e todas as suas promessas são verdadeiras. Aqui está toda a verdade, que revela aquele que é verdade. Quando lemos João 14, 6 e 7, ao ser ali sabatinado pelos seus discípulos, Cristo ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também a meu Pai. E desde agora vocês os conhecem e têm visto. Deus é a verdade absoluta e imutável. E todas as suas promessas, todas as suas palavras são verdade. E Paulo em Coríntios ele vai dizer, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Nós somos transmissores da verdade. Nós somos instrumentos de Deus para transmitir o Deus verdadeiro que Ele é. O único Deus vivo e verdadeiro, o único que deve ser adorado. E devemos ser instrumento nas suas mãos para ajudar outros a verem essa verdade e a viverem debaixo dessa verdade. 10º mandamento. O texto nos diz: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aqui nós chegamos, de certa maneira, a um sumário dos últimos 5 mandamentos. E talvez você possa fazer uma lista rápida na sua cabeça e dizer assim: olha, nunca desonrei os meus pais, nunca assassinei ninguém, nunca adulterei, não tenho o costume de mentir ou roubar,
Mas eu pergunto, e o desejo de cobiçar? E o desejo de ter aquilo que não te pertence? Este último mandamento é como se fosse um último golpe naqueles que podem pensar que não quebram os mandamentos. E aqui nós temos a Escritura nos fornecendo o exemplo do jovem rico. E lá em Lucas 18, do verso 18 ao verso 24, nós temos essa história, e a Bíblia diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que amam mais as riquezas e os que têm cobiça o que o outro tem. Numa entrevista, um homem rico e poderoso chamado Nelson Rockefeller foi responder a seguinte pergunta: o que te faria feliz? Ou o que você ainda não conquistou e te deixaria plenamente satisfeito na vida? E a sua resposta foi: só mais um pouco. Essa é a tendência do nosso coração pecador. É olharmos e respondermos o que mais nós desejamos com o só mais um pouco. E aqui nós nos deparamos com uma realidade que nos abate. E se você fizer uma avaliação bem real da sua vida, será que você pode responder que você nunca olhou e desejou ter o carro e a propriedade do seu vizinho? Será que você nunca ficou desapontado quando ouviu que um colega do seu trabalho recebeu um aumento, embora vocês estejam trabalhando na mesma função e você esteja lá por mais tempo? Será que nunca houve uma pontada de ódio quando você vê um amigo seu que cresceu junto com você obter sucesso, riqueza e você não? Quantas vezes nós não olhamos para o carro do nosso vizinho e o cobiçamos? Quantas vezes nós já não entramos em lojas ou folheamos catálogos desejando ter aquilo que nós não poderíamos ter, que está além do nosso recurso, e nos entristecemos porque não o temos? Quantas vezes nós não abrimos a rede social e vemos alguém lá postando uma linda foto numa linda praia e ficamos no nosso coração: por que eu não estou lá? Por que não sou eu? Recentemente no Instagram tinha um anúncio de um site de viagem que um casal estava dentro de um ônibus apertado, um cara com o braço levantado na cara do marido.
E eles estavam olhando o Instagram e vendo a foto de um outro casal numa paisagem belíssima. E eles ficam se perguntando, o que nós estamos fazendo dentro deste ônibus? Por que nós não estamos lá? O mundo de hoje, ele nos incentiva e ele nos motiva a cobiçarmos aquilo que nós não temos e aquilo que nós não podemos ter. E o que isso gera? Isso gera descontentamento. E este mandamento, ele está nos dizendo que nós devemos ser contentes no Senhor e não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. Nós devemos nos satisfazer com aquilo que Deus tem nos dado, como Deus tem suprido as nossas necessidades. Interessante que Deus, ao nos dar essa bordoada no último mandamento, Ele vai ampliando os conceitos, né? E Ele diz assim, olha, não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. E aqui podemos usar nos dois aspectos também, não cobice o homem do seu próximo. E Ele passa a coisas menores, e Ele vai dizer assim, não cobice o servo, não cobice a serva, não cobice o boi, não cobice o jumento. E Ele termina dizendo, não, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Meus irmãos, esse mandamento, ele nos mostra que nós devemos exercer o contentamento no Senhor. E que nós pecamos quando não o fazemos. Nós pecamos quando nós reclamamos da nossa vida, quando nós reclamamos daquilo que nós temos. E é uma velha ilustração usada, se nós estamos andando a pé, nós iremos olhar para o cara de bicicleta e desejarmos a sua bicicleta. Se nós estamos andando de bicicleta, nós iremos olhar para o carro que está no carro e iremos querer o seu carro. E isso não para. Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Deus conhece e sabe a nossa necessidade e Ele atende a nossa necessidade. Como você tem exercitado o contentamento? Como você tem exercitado o desejo de se satisfazer plenamente em Deus e no que Ele tem te dado? Como você tem exercitado a sua felicidade em Deus, a sua satisfação? Nós podemos nos lembrar de Paulo em Filipenses, quando ele escreve, olha, já passei por situações na qual eu estava abastado, já passei por situações nas quais eu não tinha nada para comer, já passei por momentos tranquilos e momentos desesperadores, e eu estou parafraseando o texto, viu? Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem nos sustenta, e esse mandamento vai nos ensinar então sobre a fidelidade do Senhor. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel, um Deus que mantém a sua aliança. É interessante que nós cantamos um hino, Cristo ajudará. Este hino é belíssimo, é um antigo hino. E eu creio que, apesar da boa tradução, ela não expressa exatamente o seu original. Pois no original, este hino, ele se chama He Will Hold Me Fast. E a ideia é que Cristo, Ele vai nos manter. Ele vai ser o sustentador, o provedor em todas as circunstâncias. Ele não é apenas um ajudador, mas Ele é o sustentador. Porque Ele é fiel à sua promessa. E é interessante vermos a fidelidade do Senhor aqui na vida do seu povo, ao lermos a história da redenção desde Gênesis
E agora em Êxodo, quando o Senhor os tira do Egito e os sustenta com cordonizes e maná e com água durante a sua caminhada no deserto. Acabei de dizer que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro e a sua palavra é verdade e Ele a mantém. Esse mandamento nos mostra que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus bom. E não é isso que Cristo afirma ao responder aos seus discípulos, que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus é bom. E muitas vezes nós queremos ser os jovens ricos, né? Queremos ser bons, mas nos esquecemos daquele que é bom, daquele que exerce a sua bondade, renovando a sua misericórdia, dando a quem não merecia, amando aquele que não é amável. E esse mandamento nos mostra a provisão de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem sustenta, é Ele quem provê. E Cristo vai falar sobre isso ao expor, lá na sua exposição, né, que nós chamamos de Sermão do Monte, no capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. E ele começa o verso 25 dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai dar duas ilustrações no decorrer do texto, e ele vai dizer para os seus discípulos que estavam ali com ele, e a multidão, dizendo: olhem os lírios dos campos. Num dia eles estão ali, no outro são lançados no fogo. E ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um daqueles lírios. Aí ele chama a atenção dos seus ouvintes para os pássaros no céu, e ele diz: olha, eles não têm celeiros, eles não juntam em celeiros. E Cristo diz assim: mas o vosso Pai Celeste cuida deles. Por que andas preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir? E ele diz: homens de pequena fé, quem se preocupa com isso são os ímpios, que não temem ao Senhor. Mas aquele que teme ao Senhor, ele é ordenado a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o texto diz: porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos exercer contentamento no Senhor, porque Ele é o provedor. É Ele quem vai nos sustentar. E diante desses mandamentos, o que nós faremos? Primeiro, olhe para a graça de Cristo. Você é incapaz de cumprir e de obedecer qualquer um dos mandamentos. Você é incapaz de cumprir e obedecer qualquer lei de Deus. Mas Cristo pôde. Gálatas diz que essa lei aponta para Ele, porque Ele é o único que pode cumpri-la de maneira completa e suficiente. Então, para ser um servo obediente ao Senhor, olhe para Cristo. Porque Ele vai te sustentar. Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar a viver em santidade. Seja zeloso com o bem do seu próximo. Não tome aquilo que não é seu. E cuide daquilo que Deus tem te dado. Cuide e seja zeloso da boa reputação do próximo e da sua. Use a sua comunicação para a glória de Deus, dizendo apenas a verdade. E sendo um reflexo daquilo que Cristo quer que você diga e da maneira como Cristo quer que você viva. Aqui faltou uma
faltou o plural, né? Seja zeloso com os deuses, ou com o instituir deuses no seu coração. Zele para não fazê-lo. Zele pela sua vida de santidade, a tal ponto que Deus será o único Deus na sua vida. Zele para não construir ídolos e para não nutrir um descontentamento no Senhor. E submeta-se à vontade soberana de Deus, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos dê graça para afirmarmos e cantarmos juntos que a nossa alma estará firme nas suas promessas, na certeza de que Ele é o nosso Deus, na certeza de que nele nós podemos encontrar paz e na certeza de que nele nós possamos encontrar descanso.